Bem, tudo tranquilo, né? Beleza. Vou fazer o seguinte, vou recapitular algumas coisas que foram faladas na última aula sobre ondas, né? Vou falar sobre ondas, que cai demais o Enem, e depois vou passar para a matéria do terceiro ano e a gente vai fechar o terceiro ano com o conteúdo de elétrica. Beleza? Tranquilos? Então, vou rever alguns conceitos aqui e assim que eu chegar no patamar que eu estava ontem, eu resolvo alguns exercícios do material de vocês, beleza? Ondas, tá? Vou passar por alguns conceitos aqui que eu acho importante. Eu falei sobre o conceito de onda, né, que é propagação de energia, energia pura, sem propagação de matéria. Embora eu fale de onda sonora, eu não estou propagando, eu não estou movimentando o som, né? Embora eu fale de cordas, eu não estou movimentando a corda, tá? Eu não estou deslocando a corda de um ponto para o outro, não. A corda já está lá esticada e por ela está passando só uma informação. Acho que o melhor exemplo, né, é aquela ola que o pessoal forma no estágio de futebol, né? Ninguém sai correndo da cadeira dele. Ele só responde a uma informação, que seria, entre aspas, né, a energia. A pessoa só levanta na hora certa e abaixa na hora certa. Então é só a informação de levantar e de sentar que está passando pelas pessoas. Então quando ele fala não há transporte de matéria, de massa, é nesse sentido, né? Porque onda é vibração, né? Energia é vibração, né? E aí eu fiz três observações. Eu classifiquei as ondas quanto à natureza, que era mecânica e eletromagnéticas, as mecânicas, são as mais comuns, as mais fáceis de perceber, né? Está mais ao nosso alcance, que são as ondas que exigem um meio material, que é o som, né? Bem, o que eu estou produzindo aqui na frente da minha tela é onda sonora, mas essa onda ela vira eletromagnética, né, na captação pelo microfone, até chegar a vocês. Chegou em vocês, é transformada essa informação eletromagnética, né, em onda sonora através do alto-falante de vocês, né, ou fone de ouvido, que é um alto-falante, né, também, ok? Então, há ondas eletromagnéticas, são as ondas que não dependem de meio material, são as radiações diversas, ok? Bem, quanto à direção, né, eu falei sobre ondas transversais e longitudinais, tá ok? As transversais, as ondas comuns, né, eu vou mostrar rapidinho no aplicativo ali, que eu não passei por ele ontem. E ondas longitudinais é a mola que eu mostrei através de um aplicativo ontem, que é a mola oscilando, né? Você vê que a mola oscila e também deforma na mesma direção, né? Eu coloquei a molinha na vertical ontem para ficar oscilando, então ela ficava oscilando na vertical e propagando na vertical. Então quando eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo, na mesma direção, melhor dizendo, perdão, eu chamo de onda longitudinal, beleza? E a transversal é o contrário, é a onda tradicional, aquela onda que ela tá propagando numa direção, na horizontal, mas ela está vibrando na vertical. Quanto à energia de propagação, são os diversos tipos de onda. Vou passar bem rapidinho aqui por eles. Porque, veja bem, ondas. Tem essa parte introdutória do volume 3, tem a ondas um pouquinho mais avançada no volume 4, tá? A gente acaba falando algumas coisinhas lá do volume 4, tá? E tem uma outra onda eletromagnética no material de vocês, lá no finalzinho da parte de elétrica, que eu vou pular aqui esses slides, porque eu não falei de campo elétrico. Falei de campo, perdão, falei de campo elétrico sim, perdão. Mas eu não falei do magnético, e é eletromagnéticas as ondas. Então eu falei de campo magnético já, mas não falei da perturbação que é campo elétrico, mas não falei da perturbação magnética, tá certo? Então, eu vou falar bem no finalzinho, é a última coisa que eu vou falar, beleza? Bem, as ondas mecânicas, né, são as ondas em corda, não vou falar tudo de novo, né? São as ondas em corda, as ondas na água, na superfície da água, a onda sonora, né? Eu tenho diversas, eu quero comentar rapidinho aqui, tá? Uma coisa é a intensidade da onda sonora, que é o que a gente chama de decibéis. Eu não vejo ninguém cobrar, no meu tempo cobravam cálculos disso aqui, tá?
O recurso matemático que a gente usava é semelhante ao que, só para vocês terem ideia, que vocês utilizam lá na química para calcular pH e pOH. A gente usava logaritmo para calcular isso aqui. Hoje ninguém pede mais, né? Mas às vezes menciona em alguma questão do Enem, que são questões muito contextualizadas, né? Então, quando eu falo de decibéis em ondas sonoras, eu estou falando de ondas, eu estou falando de intensidade sonora, tá? É, o que passa a nos incomodar, tá? É algo em torno já de 95, de 100 nessa faixa, tá? De 100 decibéis, beleza? E aqui fala depois, vou colocar lá na plataforma, aqui fala um pouquinho sobre algumas, dá alguns exemplos que quer falar sussurrando, uma área residencial à noite, uma sala silenciosa, automóvel e os decibéis, para a gente ter uma noção. Tráfego pesado, trânsito pesado, avenida movimentada, né? Enfim, tem uma série de exemplos aqui. A Walkman é uma coisa antiga pra caramba, mas substitui hoje qualquer aparelho que você utilize para ouvir música, como celular, né, o fone de ouvido, geralmente o volume 5, que ninguém dá importância, né, já tem uma quantidade razoável já de energia de decibéis, que é 95, né? E alguns instrumentos, enfim, show de rock, de 105 a 120, aqui já tá bem incomodando bastante já, podendo trazer danos à audição. Bem, gente, tudo depende do tempo de exposição. Vai mudar para o G5, vai vir uma radiação violentíssima aí no celular? Ótimo. É o tempo de exposição, tá? Aí, só de curiosidade, né? É lógico que quanto maior a intensidade, ou seja, maior a capacidade de prejuízo sonoro, tá? Menor é o tempo de exposição, né? Então, 85 decibéis ou menos, você pode ficar até 8 horas exposto a esse, a esse som, né? Que não vai prejudicar tanto. E outros exemplos, 100 decibéis, 120, você tem que ter pouco tempo de exposição, pode causar um dano permanente na audição, beleza? Mas isso aqui é só curiosidade. Aí tem os dois tipos de fone de ouvido, esse que eu estou usando, né? E aquele de ponto que a gente coloca dentro do ouvido, né? Então, vou passar muito rápido, né? O fone de ouvido é realmente capaz de prejudicar a audição. Tudo isso eu peguei num fonte segura, saudeauditiva.org, tá? Ou saúde, ou sites oficiais de saúde, tá? Fone de ouvido é capaz de trazer prejuízo à audição? Sim, tá? Ele fala um pouquinho dos decibéis, em torno de quantos decibéis que tem. E dependendo do volume, né? É altíssimo os decibéis, 115, e ele não fica pouco tempo. Né? Você acaba ficando muito tempo. Eu tenho que até ter o hábito até de estudar ouvindo música, né? Se esse fone que eu estou usando ou aquele de ponto, se o de ponto prejudica aquele que você coloca dentro do ouvido praticamente, prejudica mais, bem, os sites oficiais dizem que não, os dois são prejudiciais, ok? Tá, eu não vou entrar em detalhes, não, que não tem necessidade, mas a onda que mais costuma cair aí de mecânicas, tá? É onda sonora, beleza? Ondas eletromagnéticas, eu falei que eu vou demorar um pouquinho para falar, porque eu só falei de uma parte dela, que é o campo elétrico, e ela é composta por um campo elétrico e um campo magnético, tá? Então, não tem muito mais do que falar também, além disso, também não, tá? A gente não aprofunda tanto assim. Tem algumas leis aqui que eu não vou discutir, beleza? Mas o que eu sei é que essa onda eletromagnética, de natureza eletromagnética, né, que não depende do meio, né, por que não depende do meio? Porque ela é composta por dois campos, campo elétrico e campo magnético, tá? E esses não dependem de nenhum meio para propagar. Esse tipo de onda, é lógico que depende da energia que ela carrega, tá? Dependendo da energia que ela carrega, eu posso classificá-la como ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, celular, e aí vai, ok? Eu comentei rapidamente ontem, né? Bem, quanto à direção, eu falei hoje já também, né? Transversal, é essa onda clássica aqui, né? Ela propaga numa direção de propagação horizontal, mas a vibração é na vertical. E a longitudinal, o exemplo é a mola,
né, que ela faz as duas coisas na mesma direção, tá? Eu ainda posso classificar, né, a corda que propaga numa direção apenas, é unidimensional. Quando eu jogo uma pedra numa água, ela propaga em duas direções, né? Eu jogo uma pedra ali, ela propaga, né? Eu falo o seguinte: na água, no plano da água, ela vai em todas as direções, tá? Muito cuidado. Ela só não vai para cima, tá? Que é uma característica do som. Quando eu dou um berro na sala de aula, né? O que acontece? Todas as direções, quem está embaixo, em cima, dos lados, todas as direções. Por isso que eu falo que a onda sonora é tridimensional, tá? A da água vai espalhar só na superfície da água, então é bidimensional, tá? E a corda é só na direção que eu mandar, né? Então é unidirecional. E eu tenho os diversos tipos de onda que eu mostrei rapidamente ontem, tá? Quanto maior é, o número de oscilações e o número de ciclos, né? Quanto mais oscila, mais energia essa onda carrega, tá certo? Bem, toda onda tem seus benefícios e seus malefícios, né? A mesma onda que provoca um câncer, ela também cura um câncer, né? A mesma onda que radiação, inclusive a gama, muita gente usa para esterilizar instrumentos odonto e cirúrgicos, né? De modo geral, não só odontológicos, mas cirúrgicos de modo geral. Inclusive alimentos são irradiados com essa radiação gama aqui, tá? E não fica nenhum resíduo, né? Porque é como se fosse literalmente, entre aspas, uma luz que passa pelo alimento e ele é esterilizado da forma mais natural e eficaz possível. E não fica resíduo, né? Não tem matéria, né? É o que ele falou lá, onda é propagação de energia. Só mata micro-organismo do alimento que poderia desenvolver. A banana não vai ficar preta nunca, ela vai ficar amarela e ela não vai ficar com aquelas pintinhas pretas que são micro-organismos que desenvolvem com o tempo, beleza? Bem, aqui é só um espectro mais detalhado, né, que eu trabalho com a luz visível, que é uma faixa muito pequena do espectro, que é a nossa tabela periódica, tá? Isso aqui que eu vou pular, que é as leis de Maxwell, tá? E eu falei ontem sobre velocidade de propagação, comecei a resolvi um exercício, o exercício 3 foi relativo à velocidade, amplitude é muito importante, que fala da energia da onda, e falei sobre período e frequência, tá certo? Então falei sobre isso aí. Falei sobre os elementos de uma onda, que é crista, vale e comprimento de onda e amplitude, tá certo? Falei sobre isso daí. Esse aqui é só um outro espectro mais detalhado. E falei sobre algumas. Antes de falar sobre algumas ondas aqui, eu quero mostrar um aplicativozinho aqui. Tá? Rapidão, né? Esse daí uma onda, tá? Eu posso tirar qualquer tipo de atrito dessa onda, tá? Eu posso deixar essa ferramentazinha aqui, mas eu posso colocar um oscilador para ficar oscilando aqui e posso produzir um único pulso, né? Para propagação. Então, eu não vou usar uma onda, né, vou fazer mais lento. E eu não quero uma onda triangular, tá? Eu quero uma onda. Mas serve, eu não tenho opção de mudar aqui não, perdão. Bem, produzir um pulso aqui, né, seja ele triangular ou não, né, ele vai propagar ao longo do tempo aqui, né? Posso mexer um pouquinho, tirar o amortecimento dele. Então, foi o que eu comentei na última aula, né, sobre um... Posso mexer na extremidade aqui, né? Eu tenho uma extremidade fixa, né? A onda quando chega lá, ela bate e volta. Né? Eu vou falar sobre isso, mas isso é volume 4, tá? Posso colocar a extremidade totalmente livre, né? Aí quando a onda chega lá, ela tem a liberdade de movimentar, ela pode subir e descer, né? E posso colocar uma extremidade fixa, que é o que estava antes, ou não colocar nada, né? Que não faz muito sentido, a onda vai embora e acabou, né? Então, só para ter noção de Então, aula, fala, amigão. quando ela tá livre,
ela não teria que ir lá em cima e ir lá embaixo, não? Quando ela está livre, É, sabe que ela vai embaixo e volta no meio? isso, deixa eu colocar ela aqui. Quando ela está livre, totalmente livre aqui, ó, eu mando um Isso. pulso. Se eu mando um pulso positivo ó, na parte de cima, como a extremidade está livre, ela acompanha o movimento da informação. Ó. Se eu mandar um Ah, pulso eu negativo, achei que eu achei que ele ia subir e descer até embaixo. mas é porque eu não mandei a onda completa, né? Eu mandei só a informação, só uma crista, por exemplo. Agora é só uma crista, Ah, tá. então só responde uma crista. Quando eu mandar um vale, só responde um vale, né? Se, se eu mandar os dois, né? Aí aqui já vai começar a interferir, né? Mas se eu pegasse um oscilador aqui, ó, ele faz as duas coisas. Aí, quando bate a crista, volta vale, quando bate o vale, volta a crista. Mas como eu não paro de produzir a onda, aí começa a interferir. Eu vou explicar isso, mas é bem depois, né? Mas é só para lembrar aí que eu falei sobre pulso, né? E vou falar sobre reflexão desses pulsos e tudo mais, beleza? Só para ter uma noçãozinha aí. Beleza, então vou resolver alguns exercícios lá com vocês, tá O certo? Carlão. Fala, Eu não sei amigão. se ontem aconteceu a mesma coisa, viu? Oi? Aí ontem eu tinha respondido, dado presente no chat também. Tranquilo, Você escreveu ontem. tranquilo. Tem vezes que a gente consegue salvar as informações todas que estão no chat, por isso que às vezes a gente pede para. Bem, então tá aí. Aí eu comecei a resolver alguns exercícios, tá? Sobre ondas. Eu parei no exercício 3, tá? Resolvi o exercício 3, certo? Próximo exercício eu vou seguir a ordem, tá? Eu vou seguir a ordem do jeito que tá aí, tá? Eu vou resolver todos eles, ok? Que fixa melhor a matéria, tá? E fica mais tranquilo para os próximos conteúdos, né? Fica mais tranquilo. Bem, tá aí, Faculdade de Ciências Médicas. Nos estádios esportivos lotados, até dei esse exemplo, tá? Cheguei até a dar esse exemplo aqui. É comum espectadores se levantarem no movimento ordenado, apelidado como ola. É o melhor exemplo de propagação de uma onda, porque as pessoas não saem de um lugar do outro, não saem da posição que eles estão, eles só acompanham a oscilação. Né? É, é a semelhança, né? A semelhança de um pulso produzido numa corda, exatamente, e conceitua a onda de forma geral. Né? Logo que uma pessoa começa a se levantar e a outra do lado também inicia esse movimento de subida, de tal forma que quando uma pessoa fica totalmente em pé, né, é, tem até um carinha de referência, quando a pessoa fica totalmente em pé, a outra também inicia esse movimento de subida, de tal forma que quando uma pessoa fica totalmente em pé, né, a cabeça preta na figura, a sexta pessoa seguinte, que é a de chapéu, tá aqui no finalzinho, tem que ter fé para enxergar o chapéu dela aqui, né? A sexta pessoa seguinte, né, que é a de chapéu, começa a se levantar. Então, ela só responde pessoas se sentando e pessoas se levantando. Né? Pode dar a ideia toda de onda, né? Todo o movimento da onda. Beleza. Sabendo-se que a distância média entre duas pessoas, né, lado a lado é de 60 centímetros, e o tempo que uma pessoa fica em pé é de 0,6 segundos, né? A velocidade de propagação desse pulso, que é um pulso só também, né? Não é a onda completa. Eu teria que ter mais não sei quantas pessoas aqui, né? Mas esse número de pessoas do lado de cá para ter a onda completa. Tem só um pulso aqui, né? Beleza. A velocidade de propagação é mais próxima de qual valor aqui, tá? Achei a questão bem. Eu sei que é ciências médicas, né? Mas ela tá bem estilão Enem, tá? Então vamos lá. Primeiro, ele quer V lambda F. Tá certo? É isso que ele está me pedindo. Ótimo.
Bem, eu preciso do comprimento de onda e preciso da frequência. Eu vou na frequência, que já tem um tempo aqui. Ele falou que uma pessoa fique em pé, né, o tempo que a pessoa, né, o tempo para que uma pessoa fique em pé é de 60 segundos. Se ela fica em pé assim, 0,60 segundos, então ela precisa até que ela levanta e senta para fazer a onda completa. Quando ela levanta é a crista, quando ela senta é o vale. Então, para produzir a onda completa, essa pessoa precisa de um tempo, né, de 1,2 segundos. Vocês concordam comigo? Tá? Esse é o tempo que ela precisa. É 0,60 só para é o tempo que ela fica de pé. Mas o tempo que ela fica sentada, né? Na verdade, é o tempo que ela está levantando e o tempo que ela está descendo, né? Na verdade. Então, o tempo que ela gasta é isso aqui, tá? Frequência é o contrário disso aí, tá certo? Vou fazer conta por enquanto não. É o contrário disso aí, tá? Eu posso muito bem usar período se eu quiser aqui, ó, né? A gente tem mania de falar V lambda F, mais fácil de guardar, mas se eu quiser usar o período, é o inverso da frequência, né? Então tá aí, fica, né, fica a critério. Beleza, o que mais que eu posso... Eu preciso saber do comprimento de onda. A distância entre uma pessoa e outra é de 60 centímetros. Então eu vou começar a contar aqui, ó. A primeira eu não conto, a segunda, né? Da primeira para a segunda tem 60. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 espaços. Tem 13 pessoas. 3, 6, 9, 10. Tem 13 pessoas. E 12 espaços, tá? Não tem 12 pessoas, não. Tem 12 espaços. Tem uma pessoa a mais. Então, são 12 espaços, tá? É bem a cara do Enem mesmo. São 12 espaços, tá? Se são 12 espaços, são 12 espaços, né, vezes 60 centímetros. Tá tudo em metro lá embaixo, né? Eu vou corrigir. Então isso aqui é o comprimento da onda, é a onda toda. Eles ocuparam os 12 espaços, né, as 13 pessoas produziram a onda, porque tinha pessoas sentando e tinha pessoas levantando. Tá? Então tinha pessoas formando crista e pessoas formando vale. Então 12 vezes 0,6, né? Porque eu estou falando em metros, né? Eu já vi que a resposta está lá embaixo em metros, é o comprimento de onda. Tudo bem até aqui, galera? Eu tive que descobrir o tempo, né? Opcional, a frequência e o comprimento de onda. Eu já tenho condições de resolver, calcular a minha velocidade aqui, ó. A minha velocidade vai ser o comprimento de onda, que é 12 vezes 0,6. Esse é meu comprimento de onda, tá? Isso aqui é meu lambda. Vezes a frequência, que é 1 sobre 1,2. Tá certo? Isso aí. Isso aqui é a minha velocidade. Tá certo? Eu resolvendo isso aí, né, 12 dividido por 12 aqui vai dar 1. Só que aí vai ter um 10 aqui, né? Enfim, vai dar... Essa continha aqui vai dar 6 metros por segundo. Tá certo? Essa é a minha velocidade de propagação. E essas questõezinhas são as mais comuns. Porque, se parar para pensar, ela exigiu a percepção, né, o conhecimento aqui sobre período, frequência, né? Período é o contrário de frequência. Eu tive que tirar essa informação daqui, porque a única coisa que ele me falou foi o tempo que uma pessoa gasta para sentar, e ela tem que sentar e tem que levantar. Então eu dobrei o tempo, tá ok? Dobrei o tempo aqui, tá? Vamos pra... E tive que tirar o comprimento de onda também. Eu tirei o comprimento de onda porque ele falou que o espaço entre uma pessoa e outra é de 60 centímetros. Eu contei aqui e achei 12 espaços. Aí eu achei o meu comprimento de onda, que era 12 vezes esses espaços. Beleza? Fazendo a conta toda, achei 6 metros por segundo.
é a velocidade que a informação, apelidada por Euler, né, consegue transitar aí ao longo de todo o estágio. Tranquilo? Beleza? Ninguém dormindo, ninguém assistindo, estudando para outra prova não, né? Todo mundo beleza aí? Então Tranquilo. essa questãozinha, valeu, obrigado. Essa questãozinha é a cara do Enem, tá? Ela tá bem contextualizadazinha, desenho bacana. Você tem que tirar umas informaçõezinhas aqui. Cobrou um conceito tranquilo em óptica, mas, perdão, em ondas. Só que o desafio aqui é você tirar essas informações, né? Que eu achei que são cobradas de forma muito bacana, ok? Aqui rapidinho. Então, recapitulando aqui, eu peguei dois sistemas de massa mola, oscila com frequência A e B. Ele garantiu que a frequência de A, no enunciado aqui, é 2 vezes o de B. Tá, mas que coisa, né? Eu conheci a formulazinha pensando em período e já acostumei com período, tá? Sabendo que as constantes elásticas são iguais, então eu não preciso preocupar com a questão da constante, ela não vai, elas são iguais, constante. Ele quer saber qual é a relação da massa entre a massa A e massa B. Perdão, já fiz aqui porque eu esqueci de gravar. Beleza, se ele falou que a frequência de A é o dobro de B, eu pensei o contrário. Então deixa eu pensar usando o período, que eu uso a fórmula ali e fica mais fácil. Peguei o período de B, então se a frequência de A é o dobro, então invertendo o raciocínio, é o período de B que é o dobro do período de A. O único jeito do período de B ser o dobro de A é aumentando a massa. Aumentando quanto? Aumentando 4 vezes a massa, certo? Aumentando 4 vezes a massa aí. Tudo tranquilo? Como eu aumentei 4 vezes, porque tem uma raiz quadrada, eu sei que o m não saiu da raiz, tá? Como eu sei que tem uma raiz quadrada, sai o 2, então o período fica 2 vezes maior que A. E o único jeito de fazer isso é colocando essa massa aí, 4 vezes maior. Então eu fiz lá o MA sobre MB que ele pediu, ficou o quê? MA sobre 4 vezes a massa, 1/4, letra E. Tranquilos? Beleza? Tranquilos, então? Então tá aí. Próxima questãozinha é a questãozinha 6. Só que eu vou sobre pêndulo simples, tá? Só que eu vou deixar para resolver essa questãozinha 6 na próxima aula, só para o vídeo não ficar muito extenso. Tranquilos?